Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira aula de profetas maiores. Hoje nós vamos estar aqui verificando o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Daniel. É um grande desafio ter que abordar esses dois livros ao mesmo tempo, porque o conteúdo é um conteúdo muito assim expressivo, grandioso, com profecias, com alegorias, com visões espirituais. O conteúdo tanto de Ezequiel quanto de Daniel são conteúdos de excelência. Vamos lá. Para lembrar, nós tivemos de início o reino unificado, temos que lembrar isso aí, né? Foi o reino ali com Saul, temos o fator Isbosete, né? Davi, Salomão, depois o reino se dividiu em dois, então o reino do sul, Judá, reino do norte, Israel, o reino do norte caiu para o Império Assírio no ano 722 a.C. e o Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, foi para o cativeiro babilônico em 3 levas. A primeira leva foi no ano 605, tendo uma variação para 607. Nessa primeira leva, foi levado Daniel, o pessoal de palácio, né, o pessoal erudito, todos esses foram levados para o cativeiro, o exílio na Babilônia. E no ano 597, tendo uma variação para 598, foi levado para o cativeiro mais uma parte de Judá, do pessoal ali em Jerusalém, e nessa brincadeira foi levado também o profeta Ezequiel. Daniel, ele ficou no palácio, ficou na área ali da corte da Babilônia, e Ezequiel ficou na área rural, junto ao rio Quebar, que foi um rio aberto pelos escravos para a rota ali de navegação de um encontro de um rio para outro ali, passagem, né? E o que acontece? No ano 586, nós tivemos a destruição, né, a finalização em que o Império Babilônico chegou ali e destruiu Jerusalém, destruiu o templo construído por Salomão, destruiu a casa real, destruiu, botou fogo na cidade, queimou os muros, destruiu tudo. O Império Babilônico. E nessa brincadeira agora, nós temos aí Ezequiel e temos Daniel na Babilônia. Ezequiel, o profeta, ele teve um ministério mais assim paralelo com o ministério de Jeremias. Já expliquei isso aí na aula anterior, que enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém para que o povo fosse, se entregasse aos caldeus, que é a Babilônia, Ezequiel, ele, entre o pessoal do cativeiro na área rural lá da Babilônia, ele também profetizava para o pessoal que eles não iriam voltar por causa dos seus pecados. Então um profetizava de lá, outro profetizava de cá, né, no caso de Jeremias e Ezequiel, e nós temos aí o desenrolar da história. Foram 70 anos de cativeiro babilônico. Ok? 70 anos, já não existia, quando completou os 70 anos,
Ezequiel já tinha morrido, Daniel já tinha morrido, Jeremias já tinha morrido, Isaías já tinha morrido. E nós vamos ter aí outros personagens para o retorno do cativeiro, mas isso aí é assunto para outra aula, ok? Então vamos estar analisando aqui o livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. A nível de introdução, vamos estar analisando da seguinte forma. Vamos lá. O autor, cujo nome significa Deus fortalece, é identificado como Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Isso está no capítulo 1, no versículo 3. Embora essa identificação de Ezequiel tenha sido questionada, parece não haver razão válida para se duvidar disso. Ele era provavelmente um membro da família sacerdotal dos Saduqueus, que se tornaram importantes durante as reformas de Josias, lá no ano 621 a.C. Ele, o Ezequiel, foi treinado para o sacerdócio durante o reinado de Joaquim. Foi deportado para a Babilônia no ano 597 a.C. Temos aí 1, 2, 3 passagens bíblicas do livro de Ezequiel. Então ele foi deportado em 597 e estabeleceu-se em Tel Abib, situada no canal do rio Quebar, perto de Nippur. Capítulo 1, versículo 1. Seu ministério coincidiu brevemente ao de Jeremias, um assunto que eu já citei para vocês aqui no início, né? O ministério paralelo de Ezequiel com o ministério do profeta Jeremias, ok? Conteúdo do livro de Ezequiel. Conteúdo do livro. Vamos analisar? A personalidade de Ezequiel reflete uma força mística. Quando a gente usa em teologia o termo mística ou místico, não estamos falando de misticismo ou ocultismo, nada disso. No linguajar teológico, se eu falo que Ezequiel, a personalidade dele, reflete uma força mística, eu estou falando que reflete uma força espiritual. Vamos lá. A proximidade de seu contato com o Espírito Santo, suas visões e a frequência com a qual a palavra do Senhor vinha até ele fornecem uma conexão entre os profetas estáticos, mais antigos, e os profetas e escritores clássicos. Suas experiências espirituais também anteciparam a atividade do Espírito Santo no Novo Testamento. A ele, adequadamente, a Ezequiel, né, pertence o título de carismático. Vem de carisma, do grego charis, né, dom. Vamos lá. A mensagem de Ezequiel foi endereçada ao resto dos pervertidos de Judá
exilados na Babilônia. A responsabilidade moral do indivíduo é um tema de primeira importância em sua mensagem, em sua profecia. A responsabilidade coletiva não mais resguarda o indivíduo. Cada um deve aceitar uma responsabilidade pessoal pela desgraça da nação. Houve uma desgraça na nação. Responsabilidade pessoal, particular, de cada um para a desgraça chegar. Vamos lá. Cada um é responsável pelo seu pecado individual. Está aí a passagem de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Foi o peso do pecado acumulado de cada indivíduo que contribuiu para o rompimento do concerto de Deus com Israel. E cada qual leva uma porção da culpa pelo julgamento que resultou no exílio, no cativeiro, em eles estarem ali presos, cativos. Quando eu citei o nome concerto, concerto com ser, nós estamos falando de aliança. Nós falamos sobre o rompimento do concerto de Deus com Israel, o rompimento da aliança, o rompimento do pacto, o rompimento do testamento. Vamos lá. O livro de Ezequiel está facilmente dividido em três sessões. O julgamento de Judá, do capítulo 4 ao capítulo 24. O julgamento das nações pagãs, capítulo 25 ao capítulo 32. As futuras bênçãos pelo concerto de Deus com o povo, né? As futuras bênçãos pelo concerto, pela aliança de Deus com o povo, capítulo 33 ao capítulo 48. É importante analisar de forma, de uma visão geral, assim, uma óptica de cima no livro, que, sem detalhes, o julgamento de Judá é um conteúdo do livro, o julgamento das nações pagãs, outro conteúdo, as futuras bênçãos pelo concerto de Deus com o povo. Dois temas teológicos agem como um equilíbrio no pensamento do profeta. Na doutrina do homem em Ezequiel, ele colocou a ênfase no dever pessoal. Está aí a passagem bíblica do capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Por outro lado, ele enfatizou a graça divina no renascimento da nação. Então, o que é enfatizado por Ezequiel? A graça, o favor divino no renascimento da nação, levantar-se novamente. O arrependimento do remanescente fiel entre os exilados resultaria na recriação
de Israel a partir dos ossos secos. Temos aí a passagem de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ressaltar aqui que o livro do profeta Ezequiel é um livro cheio de visões, profecias, alegorias, linguagem, né, alegórica. Tem muito conteúdo assim aprofundado no livro do profeta Ezequiel. E essa passagem dos ossos secos, e muitos já leram no capítulo 37, se você não leu, vá ler, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia. Ela em si mesmo, no final, explica o conteúdo. Porque vai explicar, porque o povo diz, nós estamos sepultados. Acabou pra gente. Não só estamos sepultados, como não existe forma ou como ressuscitar. Nossos ossos estão sequíssimos dentro da sepultura. Aí Deus usa Ezequiel, dá essa visão para ele, é mostrado ali os ossos levantando, reconstituindo a carne, né, a vida, e o Senhor lhe fala através de Ezequiel, eis que eu, Senhor, abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei daí. Vou retornar vocês para Jerusalém. Vou fazer vocês vida agora que renasce da morte. É importante, leia o capítulo 37. O Espírito Santo os estimularia a uma nova vida. Por essa ênfase no Espírito Santo, na regeneração, Ezequiel antecipava a doutrina do Novo Testamento sobre o Espírito Santo, especialmente no Evangelho de João. Amém? Nós estamos aqui analisando, fazendo aqui uma introdução, analisando o livro do profeta Ezequiel. Temos muito mais conteúdos, temos agora algumas observações bem aprofundadas sobre o profeta Ezequiel. Vamos dar continuidade. Vamos estar dando uma pausa nesse momento, nessa primeira parte. Amém? E nós retornamos. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.